ICP, defesa da fé. Pastor Antônio Fonseca. Na aula passada, nós aprendemos que a família de Jacó, a convite de José, porque o faraó pediu que José convidasse os seus familiares para morar no Egito, e eles vieram morar aqui na terra de Gósen, uma região muito fértil que fica no delta do Nilo. E eles estavam morando lá. Mas olha só que fato interessante acontece. Pegue a sua Bíblia apologética. Você que não pediu a sua Bíblia apologética, ligue e aproveite. Quem fizer a matrícula hoje para estudar teologia, ganha a Bíblia de novo de presente. Então faça o seu pedido. Por que ela é importante? Porque antes da introdução de cada livro, o ICP colocou uma página de estudo bíblico. Mas veja que interessante. Nós vamos ler em Êxodo, no capítulo 1, versículo 8. Procure aí na sua Bíblia apologética, Êxodo 1, versículo 8. Diz assim o texto sagrado. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Você sabia que da última página do livro de Gênesis, da morte de José, até o primeiro capítulo de Êxodo, nós temos mais ou menos 300 anos? Olha já que informação importante. Da última página, da morte de José, até esse texto que eu li, 300 anos mais ou menos. Bem, agora a pergunta, como que o faraó não conhecia a família de José? É verdade que José já havia morrido, mas como levantou um novo rei, um novo faraó que não conhecera José? A história tinha essa dúvida, mas os historiadores, pesquisando, descobriram o que aconteceu. Veja, o Egito estava sendo dominado pelos Ixos. Quem são os Ixos? Reis pastores. Na verdade, a palavra Ixo significa reis pastores. Eles vieram lá do norte, vieram esses reis pastores, desceram e conquistaram o Egito. O nome, anote aí no seu caderno, Ixos, cujo significado, reis pastores. Ixos invadiram o Egito e tomaram o poder do Egito. Eu vou dar um exemplo para você. Mais ou menos o que aconteceu com o Iraque. Os americanos invadiram o Iraque e derrubaram Saddam Hussein. Não foi isso que aconteceu? A mesma coisa aconteceu no Egito. Os Ixos, que eram reis pastores, invadiram o Egito, ficaram no poder. Eles eram de origem semita. Está lembrado dos semitas, os descendentes de Sem, filho de Noé? E a família de Abraão também era semita. Havia uma familiaridade entre eles. Então os Ixos chamaram José e sua família para morar. Morar aonde? Morar no Egito. O Egito foi invadido pelos Ixos, que significa reis pastores. Eles vieram lá do norte e eles eram semitas. O povo hebreu que estava morando a convite de um faraó Ixo na terra de Gósen também eram semitas, eram pastores. O povo natural do Egito era agricultor, não gostavam de pastores. E eles também tinham motivo para não gostar. O Egito foi invadido por um faraó diferente, que não era da linhagem deles. E eles conseguiram novamente fortificar e expulsar os Ixos. Então o que acontece? O povo do Egito expulsa os Ixos de novo. Os Ixos vão embora. E o faraó percebeu, o faraó já egípcio, e tinha um povo morando na terra de Gósen que não era da mesma descendência deles, que não era da descendência do povo nativo da terra,
e que estava crescendo, multiplicando, um povo forte, um povo diferente. Aí o faraó falou: nós precisamos oprimir esse povo, nós precisamos escravizar esse povo. Por quê? Senão eles vão fortalecer, eles ficarão também fortes como os Ixos e vão dominar o Egito de novo. E o que o faraó fez? Escravizou então os descendentes de Jacó. Daí o texto que eu li em Êxodo capítulo 1 e versículo 8. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ou seja, um rei que não era Ixo, que não era pastor, que não era de linhagem semita. Expulsou os Ixos e escravizou o povo de Deus. Mas mesmo assim o povo crescia. Então o faraó teve uma outra ideia. Chamou as parteiras e pediu para que... Vou até ler o texto para você. No versículo 16, olha o que o faraó pediu para que as parteiras fizessem. Quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e haverdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Só que as parteiras temeram a Deus e não obedeceu à ordem de faraó. O faraó chamou as parteiras, repreendeu as parteiras e deu uma nova ordem. Olha o que disse o faraó. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, eu estou no versículo 22 do capítulo 1, a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Desta forma, o povo que morava numa terra abençoada, na terra de Gósen, uma terra muito produtiva, deixa agora de viver em paz, torna-se escravo e ainda oprimido de uma maneira muito violenta, perdendo seus próprios filhos, vendo seus filhos morrerem por ordem do faraó, sendo lançados no rio. E é nesta hora que nasce, quando o povo está vivendo em um período de aflição, que o povo busca a Deus de Abraão, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e Deus providencia um libertador. Sabe o nome dele? Moisés. Só que sobre Moisés eu vou falar, só que não é hoje não, na próxima aula.